Boa noite a todos. Essa é a minha última fala durante a conferência, né? Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui pregando o Evangelho do Nosso Senhor. Mas eu queria dizer, irmãos, que segunda-feira, quando eu voltar para Campina Grande, eu vou levar na bagagem a lembrança de irmãos muito, muito, muito queridos. Que povo maravilhoso vocês têm aqui. Eu não estou sendo romântico, não. Eu sei que vocês têm problemas. Eu sou pastor. Mas que povo maravilhoso é esse que vocês têm aqui. Deus abençoe tanto a comunidade que o pastor Marco pastoreia, quanto esta primeira igreja. E eu queria agradecer pela receptividade dos irmãos. Todos foram muito, muito queridos e extremamente cordiais com a minha pessoa. Em nome da igreja que eu pastoreio, da minha família, eu quero agradecer muito a vocês. Muito obrigado por tudo, irmãos. Deus os abençoe. O trabalho do pastor é bater e assoprar. É preciso sacudir a igreja em muitas situações para que a gente possa entender que a coisa é séria e que nós não podemos ficar parados. Todo sermão o pastor faz isso. É apontada a lei, é extraída a doutrina e é apontado o dedo para que você saiba que você quebrou a lei de Deus. Mas quando você está com o coração quebrado durante o sermão, é quando entra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e diz: eu paguei por você, também por esse pecado. E aí você tem lei e evangelho. Todos os sermões, lei e evangelho. Ou seja, um peso e, ao mesmo tempo, a graça. Durante esses últimos 3 dias, foi muito peso, né? Foi muita pancada. E eu tentei sempre no final trazer esperança para os irmãos. Mas a maior de todas as esperanças está contida nessa última palestra. Porque, diante de toda esta situação que nós investigamos, quinta, sexta e hoje, porque nossas crianças precisam da educação clássica, da educação cristã clássica. E como nós podemos colocar isso em prática nesta cidade? Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir a bênção do nosso Deus. Oremos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por ter um povo tão maravilhoso espalhado em toda a terra. E mesmo quando nós estamos longe de casa, Senhor Deus, nos sentimos tão bem, porque são nossos irmãos em Cristo. Há um vínculo que nos une, que é maior do que o vínculo de sangue, porque é o sangue do Cordeiro que corre nas nossas veias espirituais e que nos faz ser tão próximos, Senhor Deus, sem que nunca tivéssemos nos visto antes. Eu quero te pedir a bênção sobre este povo, sobre estas igrejas e sobre os seus pastores, para que estes trabalhos prosperem de acordo com a tua palavra, que o Senhor seja honrado nesta cidade, teu nome seja glorificado em Londrina, como tem sido certamente. Abençoa-nos agora, Senhor Deus, nesse momento de reflexão a respeito do que é possível fazer com a educação cristã clássica pelas crianças dessa cidade. Nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Por que nossas crianças precisam da educação cristã clássica? Para isso, nós precisamos responder o que é educação clássica. Eu sei que vocês já ouviram algumas vezes nos últimos dias, mas talvez ainda não tenha ficado tão claro o que vem a ser a educação clássica. Uma definição é: educação cristã clássica é, em primeiro lugar, a influência deliberada e sistemática exercida por maduros sobre imaturos. Então, é alguém que está consciente de que existem pessoas imaturas que precisam ser educadas, que não se educarão sozinhas a si mesmas porque não têm condições para isso. Então, você quebra com
todo o pensamento pedagógico moderno que diz que não se ensina a ninguém, que você não deve, de alguma maneira, achar que tem o conhecimento em si e que vai passar o conhecimento para o outro, como nós vimos ontem. Muito pelo contrário. Existem, sim, mestres preparados que carregam um conhecimento maduro, que precisam ensinar os imaturos como esse conhecimento deve ser não apenas adquirido, mas como você deve se relacionar com esse conhecimento. Por isso, não é simplesmente transmitir o conhecimento, mas é fazê-lo entender como viver este conhecimento. Precisa não apenas conhecer, mas precisa ser maduro. Através de uma instrução, disciplina e desenvolvimento harmonioso de todas as potencialidades do ser humano. Não é só disciplina, não é só autoridade, porque nós não somos militares. É instrução e disciplina. Se você observar o que diz a carta aos Efésios, no capítulo 6, ensina que os pais devem instruir os seus filhos na disciplina e na correção, na educação da justiça. Ou seja, não é só a disciplina física, por exemplo, mas antes vem a instrução. Antes vem o caminho que se deve andar. E se alguém se desviar do caminho, aí sim entra a disciplina. Instrução, disciplina e desenvolvimento harmonioso de todas as potencialidades do ser humano. O ser humano tem as suas potências que precisam ser desenvolvidas. Nós vimos isso ontem. A inteligência, os seus apetites, suas vontades e, por fim, a sua memória. A educação cristã clássica, ela desenvolve todas as potencialidades do ser humano. Não é só a cabeça desprezando o coração, mas é a cabeça governando o coração. E isso fazendo de maneira a governar aquilo que é físico, social, intelectual, estético e espiritual. Talvez de todas essas potências, você deve ter estranhado a questão da estética. Mas sim, a educação cristã clássica também trata de estética. Existem alguns homens muito preparados na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que falam sobre estética como uma área da teologia. Isso por um motivo óbvio. As coisas bonitas que nós vemos, elas emanam Deus. E as coisas feias que nós vemos, elas são apresentações do pecado. São ocorrências que demonstram como o nosso mundo está caído. Por exemplo, hoje quando eu acordei, eu fui para um lugar que eu achei fantástico. Logo cedo, nós fomos lá para o acampamento, o Hildo me levou para lá, estava aquela serração, a coisa mais linda do mundo. Você olha para aquilo ali, não tem como você não ver a perfeição divina. E o modo como vocês tratam daquele lugar demonstram muito sobre essa igreja. Eu não preciso passar um ano conhecendo essa igreja. Desde que eu cheguei aqui e vi como vocês dispõem os bancos, como vocês cuidam do estacionamento, como vocês cuidam dos banheiros, como vocês cuidam lá daquele espaço, é evidente que vocês são organizados. E ninguém vem a levantar a tese de que é porque tem recurso. Porque existem irmãos muito, mas muito pobres, que eu visito a casa e a casa é um brinco. Limpa, cheirosa, tudo no lugar. E existem irmãos muito, muito ricos que eu visito e a casa é uma bagunça. Desde os utensílios do lar, quanto a própria ordem dos personagens da casa. O marido não lidera, a mulher não se submete e os filhos estão no meio da confusão, então quem manda são eles. Isso fala muito sobre uma família. Educação não é saber usar os talheres de fora para dentro. Isso é etiqueta.
Educação é saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, como ir para um lugar como aquele que nós fomos hoje de manhã, e vocês conhecem, e não olhar para a ordem que emana do nosso Senhor? Ao mesmo tempo, quando você olha para uma favela, e aí não vamos dizer que a favela é bonita, porque não é. Existem pessoas boas, trabalhadoras e honestas ali. Ponto, para ninguém dizer que é uma questão de preconceito. Mas não é bonita uma favela. Você não tem reboco, você não tem pintura, você não tem ordem. As ruas são uma confusão. Ora estão mais largas, depois elas estreitam. Tudo aquilo demonstra na estética o caos que aquelas pessoas vivem. E o caos não procede da perfeição divina, o caos procede do pecado. Então ali é uma ocorrência do pecado. Portanto, a verdadeira educação nos leva a sermos organizados, a por ordem. E a primeira ordem que nós devemos colocar no nosso próprio coração. Eu vou falar disso com mais detalhes mais adiante. Mas lembre-se disso, a estética que emana ordem não tem esse... sabe aquilo que um poeta brasileiro falou? É uma grande verdade. Me desculpem as feias, mas beleza é essencial. É essencial em que sentido? Faz parte da beleza apontar para Cristo. E eu não estou falando aqui da beleza da mulher, estou falando da beleza no sentido geral. Olhar para Cristo. Então, se nós conhecemos esse princípio, nós devemos entender que na educação isso é verdadeiro. Então, para aqueles que vão estudar em casa, né? Você vai fazer a atividade de casa com seu filho. Aí não, porque é atividade de casa, então bota uma roupa rasgada, sem tomar banho, e faz uma coisa de qualquer jeito em cima da mesa, metade está o jantar e metade está a atividade da criança. Isso é uma confusão. Ninguém estuda assim. Então você organiza a mesa, você dá banho no seu filho, você troca a roupa. Agora nós vamos estudar com ordem, com decência, porque estética também importa. Nós temos uma parte espiritual, mas nós temos um corpo. E para o corpo é importante estar limpo e organizado. Então, de acordo com tudo isso, né, considerando a potencialidade física, social, intelectual, estética, espiritual, de acordo com sua hierarquia essencial. Isso é importante. É de acordo com a hierarquia de necessidade, de importância. O que é que vem primeiro? O que vem primeiro é Deus. Então, o que eu vou priorizar na educação dos meus filhos é que eles conheçam a Cristo e a si mesmos. Isso é o que eles precisam saber. Mas eles não podem saber só a respeito da teologia. Eles precisam saber que esse conhecimento teológico me leva a um conhecimento social. Então, primeira tábua da lei, você tem os mandamentos ligados à minha relação com Deus. O objeto da minha adoração, não terás outros deuses diante de mim. Só adore um Deus. Como adorar esse Deus verdadeiro? Não farás para ti imagem de escultura. Porque ele é espírito, então os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, conforme a sua essência. Não tome o nome de Deus em vão. Guarda o dia do Senhor. Então agora eu aprendi a me relacionar com o Criador. Evidentemente, ao saber me relacionar com o Criador, eu aprenderei a me relacionar com o meu próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e assim por diante. Então eu aprendo a lidar com Deus e com o meu próximo, uma ordem hierárquica. Só que, para desenvolver estas coisas, eu preciso de um corpo. O corpo é o meio que Deus me deu neste mundo para atuar na realidade. Então, a questão física para a educação
clássica, cristã clássica, é muito importante. Então, segundas, quartas e sextas na nossa escola tem atividade física. E agora, no segundo semestre, as meninas vão ter balé e os meninos vão ter jiu-jitsu. Porque eu estou desenvolvendo o físico. Nós não queremos que as nossas crianças sejam apenas as mais inteligentes da cidade. Tem que ser as mais fortes, de acordo com a sua própria natureza. Os meninos sendo mais fortes, inclusive em termos de músculo, se preparando para defender as suas futuras esposas, e as meninas sendo cada vez mais femininas, delicadas, ternas, como uma mulher deve ser, porque ela vai ser mãe. Então, primeiro você aprende a conviver com Deus, conviver com o seu próximo, com o seu físico, com a estética. Tudo isso tem uma ordem. Tudo isso faz parte da educação cristã clássica. Por e para os seus usos individuais e sociais, dirigidas no sentido da união do educando com o seu Criador como fim último. Tudo para a glória de Deus. Influência deliberada e sistemática. O que isso quer dizer? Deixa eu tentar desenvolver um pouco mais. Essa influência deliberada e sistemática, né, diz respeito a uma educação que visa conduzir uma pessoa, tanto quanto possível, à perfeição, seja ela criança ou um adulto imaturo. Tanto quanto possível à perfeição. Perceba que a perfeição está com aspas, né? Porque a nossa grande luta é buscar a perfeição. Nós não devemos, neste mundo, viver dizendo assim, eu vou ficar mais ou menos santo. Não. A ordem dada por Cristo, qual foi? Sede santos como o vosso Pai é santo. A medida é essa. Eu serei assim? Eu sei que não. Mas o meu esforço diário é para me tornar cada vez mais santo como meu Pai é santo. Sabendo que em Cristo eu já estou aperfeiçoado nele. Então nele eu sou perfeitamente santo. Mas neste mundo ainda não serei. Isso não diz respeito apenas a crianças, mas também a adultos imaturos. Presbíteros da igreja. Agora já não falo mais com os professores, né? Mas com os presbíteros. Um trabalho muito sério da igreja é formar os nossos adultos. Os nossos professores vão formar as nossas crianças, mas os presbíteros formarão os nossos adultos. E muitos dos nossos adultos são imaturos. E os irmãos não podem ser imaturos, porque para educar alguém que é menos experiente, vocês precisam ser mais experientes. Os presbíteros, além da pregação no púlpito, no dia do Senhor, manhã e noite, os presbíteros precisam todos os dias enfrentar situações difíceis nas visitas e aconselhamentos, porque o trabalho do pastor muitas vezes é contrariar interesses. Nós vamos ter que contrariar o seu interesse de defender o seu filho quando ele não deveria ser defendido. Nós vamos ter que contrariar o seu interesse de esconder o pecado quando o pecado precisa ser tratado. E assim como os professores na escola não devem ter peninha dos seus alunos, os presbíteros não podem ter pena dos seus membros. Eles devem ter misericórdia, que é uma coisa completamente diferente. O nosso amor pela membresia da igreja, pelas ovelhas, nos faz que nós tenhamos, é uma obrigação, nós tenhamos de dizer a verdade. E os irmãos vão sendo treinados, amadurecidos, à medida que ouvem a verdade e, percebendo que estão no erro, baixam a cabeça e dizem, Senhor, tem piedade de mim. Qual é o outro caminho? Como adulto imaturo, se rebelar contra aquele que fala a verdade. Não façam isso, irmãos. Não reajam como crianças mimadas. Os professores vão tratar dos nossos filhos na escola. Os presbíteros tratarão dos adultos imaturos na igreja. Tal missão deve ser realizada com cuidado e orientação, amor e zelo.
Inculcação de bons hábitos. Isso aqui, quase nenhuma escola está preocupada mais hoje em dia. Mas veja só, eu sempre darei exemplos lá da minha escola por um motivo óbvio. A escola que eu dirijo, então é o exemplo que eu tenho. Mas isso não quer dizer que não se repitam em outras escolas cristãs. Eu estou falando da minha experiência, certo? Lá no Knox Kids Campina Grande, existe um rapazinho de 4 anos que ele tem um probleminha que ele anda pisando na ponta do pé. Já viram isso? Então é um trabalho diário que nós temos. Fulano, pisa direito, pisa direito, pisa direito. Mas é o dia inteiro fazendo ele pisar direito. E quando ele se lembra, ele já vem pisando, né? Vem arrastando no chão para não deixar o pé subir. E não só tem isso, né? Esse é um trabalho de inculcar um bom hábito. Não é assim que se pisa. A escola poderia simplesmente dizer, não tem nada a ver com o jeito que a criança pisa. Mas isso faz parte da educação. Tem 2 primos que estudam à tarde. Um tem 3 e o outro tem 5. Um é filho de um pastor, né, e o outro é filho de um membro de uma igreja, batista, por sinal. Eles são muito ligados, mas de uma forma de ligação que não é devida. Eu estava no parquinho semana passada, tem uns banquinhos assim na grama. Eu estava sentado em um e o outro sentado no outro. Aí veio o priminho dele e chegou lá e ficou abraçando, e muito tempo abraçado. Eu disse, o que é isso aí? Não, pastor, é porque a gente é primo. Não sei, mas é primo, mas não precisa ficar agarrado. Vocês são 2 homens. Senta um no banco e senta outro no outro banco. Cada um no seu lugar. Vocês são homens, homem não tem que estar se agarrando com outro homem. Que conversa é essa, rapaz? Aí eles ficaram assim, meio sem entender. Aí a professora veio falar comigo. Pastor, eu já fiz isso várias vezes, mas é um costume que eles estão trazendo de casa. Eu disse, então vamos chamar os pais, vamos dizer que tenham cuidado com esse tipo de relação, porque não é uma relação natural entre 2 homens. Ah, mas são pequenininhos, pastor. Mas são 2 pequenos homens. São 2 homens em miniatura. Se nós não ensinarmos estes pequenos homens como homens se comportam, eles nunca vão aprender. Eles vão aprender este costume e lá na frente a gente vai dizer, eu não sabia que era assim. Esse menino nasceu assim já. Não, não nasceu assim. Existiam alguns hábitos que não foram cortados e aí depois você tem um comportamento enraizado que é difícil de ser retirado. Então, inculcar bons hábitos é um trabalho diário de quem trabalha numa escola verdadeiramente cristã. Agora, se você acha isso bobagem, é só matricular em qualquer outra escola da cidade que ninguém vai se preocupar com isso. Mas se nós queremos fazer um trabalho cristão, devemos nos preocupar também com os bons hábitos. Treinamento dos sentidos. O que é isso? Umas mães nos chegaram no começo do ano, logo quando começou a ir às atividades para casa, elas disseram assim, professor, meu filho não quer fazer essa atividade, o que é que eu faço? Eu me lembro da cara do coordenador, ele disse, eu digo ou não digo? Aí ele disse, mas por que ele não quer? Não, ele não quer fazer isso que está cansado. O que é que eu faço? Aí o professor disse, olha, veja só, é seu filho. Como é que seu filho de 3 anos diz que não quer fazer uma coisa e não faz? Olha o teu tamanho, olha o tamanho dele. Tem alguma coisa errada, né? Até na ordem natural da natureza, né, sendo bem redundante, na ordem natural das coisas criadas, o maior manda no menor. Sempre foi assim. Então, como é que teu filho de 3 anos não faz e fica por isso mesmo? Aí a senhora tira as conclusões que a senhora desejar. Mas eu me lembro, lá na minha casa, no final vou mostrar aí umas imagens da minha filha, uma lourinha, coisa mais linda do mundo. Mas não é anjinho não, viu? Eu sei com quem eu estou lidando. Ela não queria fazer as atividades, especialmente de caligrafia.
Pode ver que nessa idade, quando chega na parte da caligrafia, ninguém quer fazer, porque dói. O professor manda 2, 3 páginas cheias para eles preencherem por ditado e por cópia. Isso cansa. Então, eu não estou dizendo que não é cansativo. Quando ela diz eu estou cansada, eu sei que ela está cansada. Mas ela precisa aprender a fazer o necessário, não o que ela quer. Porque nós criamos uma geração inteira que já está na faculdade, essa daí já era. Mas essa geração é a geração que ouviu poucos nãos e só fazia o que queria. Mas a geração dos nossos filhos menores não pode ser assim. Eles não vão fazer o que querem, eles vão fazer o que for preciso. E eu tenho uma filha menina. Se você tem um filho homem, aí essa responsabilidade é muito maior. Porque um homem, ele deveria estar tão apegado à sua vocação de homem, que ao crescer, ele faria qualquer coisa lícita para sustentar e proteger a sua casa. É para isso que um homem deve ser formado, para morrer pela sua casa. E ponto final. Não há discussão a esse respeito. Homens estão na terra para viverem e morrerem pelas suas casas. Eu tive a bênção de ter um pai, né, nordestino raiz, não nordestino Nutella, porque até lá o negócio está bagunçado também. Conseguiram esculhambar o Nordeste. Né? Meu Deus do céu, cheio de homem, cheio de frescurinha lá também. Mas meu pai não tinha isso, não. A brincadeira do meu pai, no sábado, era brincadeira de briga, de luta com a gente. Comigo e com meu irmão. A gente apanhava mais do que dava, mas tentava também. Então, meu pai me colocou para ir para a Feira Central de Campina Grande muito cedo, no sábado, para ver como é que as coisas funcionam na feira. Não sei se vocês já foram, não sei como é que é feira aqui, mas a Feira Central lá de Campina Grande é um mundo, é enorme, enorme. E tem de tudo, menos ordem. Você compra de tudo lá, mas é uma bagunça, assim, fora do normal. Só que você vê muita gente comprando, um homem negociando, vendendo, aquela confusão toda. E na cabeça de uma criança, aquilo ali o imaginário vai sendo formado à luz da realidade. Aquilo é uma realidade. Os homens sustentando suas casas, negociando. E eu via meu pai é excelente de negócio. Toda vez que alguém quer me vender uma coisa e eu digo, está caro, aí o cara diz, não, está barato. Aí eu disse, eu vou chamar meu pai. Ele disse, não, pode. Tome, está ótimo. Porque ele é excelente negociante. Eu vi isso por muito tempo. Sempre foi comerciante, eu acompanhava ele no comércio, eu via como é que as coisas funcionavam. Então, assim, graças a Deus e ao meu pai, eu fui formado para viver e morrer pela minha família. E eu faço isso. Eu já trabalhei em eu tenho 40 anos, mas já trabalhei muita coisa para sustentar a minha casa. E mesmo no ministério, já dei aula de administração, já trabalhei em outros negócios, já fiz muita coisa para sustentar a minha casa. E faria novamente, porque antes de ser pastor, eu sou homem. Essa história de eu não vivo sem o ministério, isso é conversa para boi dormir. Eu vivo sem qualquer coisa, eu só não vivo sem Cristo. Mas eu vivo sem qualquer coisa. Nossos filhos precisam aprender estes conceitos, irmãos, que não são novos e não começaram na minha casa. Mas são conceitos eternos. Homens devem ser formados para viverem e morrerem pelas suas famílias. E ponto final. Como é que a gente faz isso? Ah, não quer fazer a caligrafia, não? Faça não, que eu levo você ali no meu quarto. Aí faz com uma beleza. A letra fica aquela letra de forma. Muitas atividades chegavam na escola com aquelas bolinhas manchadas das lágrimas dela. Porque não queria fazer, mas tinha que fazer. Então, quando você viu o resultado lá na frente, no final dessa palestra, lembre-se das lágrimas. Todo mundo só vê o resultado, só vê o poema sendo recitado do primeiro ao último verso, sem errar nenhum dos versos, mas ninguém viu como foi para memorizar. Só vê a letra bonita, mas não vê como foi o trabalho de caligrafia. Ninguém quer ver isso.
Quer o seu filho bem educado? Treine os sentidos. Subjugue a carne do seu filho. Não deixe ele crescer como um animal. Treinamento da memória, eu acabei de falar. Memória é extremamente importante. Por quê? Porque na educação clássica vocês botam as criancinhas para recitarem vários poemas. Porque a memória... Veja, como é que funciona o pensamento humano? O pensamento humano precisa de matéria-prima. Você precisa ter vocabulário e você precisa ter imaginário. Como é que você treina o seu vocabulário? Você tem que ler. Só que ler não é só passar à vista. Você precisa ler e ganhar vocabulário. Se ganha vocabulário muito por meio da memorização. A criança fala, repete, aquilo ali vai sendo gravado na mente dela. E quando você faz isso por meio de uma poesia, você está fazendo isso não só alimentando o vocabulário, mas alimentando a memória, porque ela está sendo cheia de imagens que só a poesia consegue encravar na nossa mente. Então, uma criança que tem um imaginário treinado e que tem um vocabulário formado pelo exercício da memória, ela tem os elementos essenciais para o pensamento. Você já parou algum dia tentando falar alguma coisa e trava e você não tem a palavra? Pois é, isso é o fruto da nossa educação, está na conta de Paulo Freire. Falta de vocabulário. Não tem matéria-prima para falar. Imagine quantos problemas sociais isso não traz para a nossa comunidade. O cara não sabe falar, aí você vai no médico, o médico diz assim, o senhor está sentindo o quê? Aí ele fica, e agora? Ele sabe o que ele está sentindo, mas ele não consegue expressar. É uma prisão a ignorância. Ele não consegue falar aquilo que ele sente e trava. Como é que o médico vai tratar esse cidadão? Vai ter que fazer um exame. Talvez era uma coisa simples que, se ele falasse, resolvia. Mas do lado do médico, o médico também pode ser mal instruído. E aí o sujeito consegue falar e fica esperando do médico que ele dê alguma instrução. E o médico fala, só, nem olha para a cara do sujeito. Só no computador. Termina, imprime uma receita. Aí você olha assim, e agora? Toma isso aqui, 12 horas. Aí você fica, não dá para explicar, não. Ele não quer explicar. Porque ele não foi treinado para lidar com gente. Ele só passa o remédio como uma máquina passaria. Olha o problema que você tem. Você vai tomar um remédio e você não sabe por quê. Aí volta para casa. Vai lidar com a esposa. A esposa não entendeu uma mensagem que você falou. Não é maldade dela. Ela não entendeu. Por quê? Porque tem um problema de leitura, de linguagem. Aí ela vai te perguntar já com raiva. Foi isso aqui que você escreveu? Me explica aqui. Aí você também não sabe falar. E aí, você imagina onde é que já deu isso aí, né? Às vezes eles concordavam com a relação que estava sendo ali tratada. Mas um problema de linguagem fez com que um casal brigasse. Então, é um problema na hora de você se tratar no médico, é problema do médico em tentar lhe tratar, é um problema de um casal, é um problema do professor, é um problema de todo mundo. Então, treinar memória, treinar vocabulário, desenvolver linguagem, é para que nós possamos viver em sociedade de uma maneira mais pacífica. Seria um grande benefício para a nossa sociedade. Por que a Trindade não briga? Porque a linguagem da Trindade é unívoca. Eles sempre falam aquilo que está na essência deles. Não há equívoco, como na nossa linguagem. Além de eles serem, as três pessoas serem perfeitas, né? Então, adequado desenvolvimento da imaginação, já falei, desenvolvimento da capacidade de bem julgar. Vamos lá. Fortalecimento da verdade também foi tratado. Então, quem é o primeiro mestre que uma criança tem?
o pai, por natureza, é o primeiro mestre e o lar a primeira escola. Quando Deus criou todas as coisas, ele colocou um homem e uma mulher e disse a eles: crescei e multiplicai-vos. E daí vem os primeiros filhos. Veja, Adão nasceu adulto, mas Caim e Abel já não nasceram adultos, nasceram crianças. Isso diz muito a respeito daquilo que Deus queria para a raça humana. Todos poderiam nascer adultos. Alguém tem dúvida que Deus teria poder para fazer com que todos os homens nascessem adultos? Coitadas das mulheres, né? Mas Deus poderia querer que fosse assim. Ele sabiamente não quis. Mas por que nasce pequeno? Porque eles dependem em tudo do pai e da mãe. Isso quer dizer que aqueles que deram à luz são aqueles que vão educar. São os primeiros pais, são os primeiros mestres, porque são mestres naturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o professor não é a autoridade natural para os nossos filhos. Não é. É uma autoridade delegada. Houve um tempo onde os professores usavam palmatória. Meu pai me conta isso, né? Não precisa se entregar, mas se você foi desse tempo, deve estar lembrando, né, que os professores davam uma espécie de palmada nos meninos. Hoje, isso seria um absurdo. E é. Porque a vara foi dada aos pais, não aos professores. E a autoridade que Deus deu, né, para disciplinar foi aos pais e não aos professores. Então, como é que os professores devem lidar com a autoridade? É uma autoridade que foi delegada, não diretamente por Deus, mas pelos pais aos professores. Por isso, numa escola cristã, nunca uma criança vai ficar de castigo. Porque o professor não tem como botar uma criança de castigo. Ele pode tratar, ele pode apontar o pecado, ele pode mandar para o diretor, se não der certo, manda para o pai, mas não tem como castigar, não tem como disciplinar. Eu não sou uma autoridade natural para os filhos dos outros, isso na posição de diretor. Mas sou uma autoridade natural na posição de pastor, porque Deus instituiu os pastores, mas Deus não instituiu professores. A autoridade dos professores depende dos pais. Logo, irmãos, se os pais não legitimarem a autoridade dos professores, o professor não tem autoridade nenhuma. Né? Nós conversávamos há pouco tempo com a irmã, ela contando um caso em que ela foi impor a autoridade que, pelo um contrato, foi delegado a ela, e a mãe disse: não, você não vai fazer isso não, porque eu quero que você faça assim, assim, assim. Mas peraí. Então vira uma bagunça, né? Porque você me delega uma autoridade, eu vou exercer a autoridade, você toma de volta? Então não tem autoridade. Precisamos entender que os pais devem legitimar a autoridade dos professores para que eles possam desempenhar o seu trabalho. Então, na possibilidade de termos uma escola cristã nesta cidade, lembrem, irmãos, desta parte da palestra. Lembrem de todas, mas especialmente dessa parte. Que quando vocês forem contrariados e o professor estiver certo, o seu filho for contrariado e o professor estiver certo, você deve chegar lá, né? A criança faz muito isso aí, viu? Mamãe, meu professor disse isso e isso de mim. Sabe a primeira coisa que eu pergunto? E você fez o quê? Eu quero saber o que foi que você fez. Seu professor, eu conheço quem é, e eu conheço quem você é também. Então, conta logo a história aí. Eu vou confiar num professor que eu sei quem é, um homem maduro, ou vou confiar numa criança de 5 anos? Porque ela faz isso com a mãe dela. Ela vai lá na mãe dela, a mãe dela é mais dura do que eu. Bota quente nela. Aí ela corre: papai, mamãe disse que vai me disciplinar. Eu disse: tu vem falar comigo, tu não tem juízo, não, é? Tu ficou doido, foi? Corre daqui, senão aqui vai ser pior. Uma vez a gente estava dentro do carro, aí ela estava sem cinto, esqueceu, ela sempre bota o cinto, mas ela esqueceu.
Aí eu disse, bota o cinto. Aí a avó disse assim, bota o cinto, senão o guarda vai te pegar. Eu disse, o guarda vai te pegar? Bota o cinto, senão eu vou lhe pegar. E você vai chamar o guarda para lhe acudir. Nunca um guarda pode ter mais autoridade do que um pai. Isso é um absurdo, irmão. Nunca digo, olhe, não faça isso não que eu vou chamar o pastor, viu? Isso é uma desmoralização que você faz consigo próprio. Né? E ainda por cima coloca o pastor como o vilão da história. Né? Tudo é o pastor que vai resolver. A autoridade natural são os pais. E nós devemos legitimar a autoridade dos professores, porque senão não há educação. A instrução tem por objetivo a apresentação da verdade de maneira tal que a criança a aceite como verdadeira em si mesma ou como decorrente da autoridade competente. Isso só existe se nós legitimarmos a autoridade. Deixa eu passar um pouco para não ficar muito demorado. Vamos lá. Lá na parte das potencialidades. Duas são as principais divisões de potencialidade. A primeira, impressão do exterior, sensorial, e a segunda, estímulos interiores. Como é que nós desenvolvemos um homem como um todo? A impressão exterior, aquilo que ele faz, e os estímulos interiores, o porquê ele faz o que faz. É muito provável que algumas crianças, pelo temperamento que elas têm, elas façam o que você manda, mas não façam pelo motivo correto. E isso é um problema. A minha filha, ela tem um temperamento tranquilo. Então, ela tem uma tendência muito forte a obedecer. Só que, qual é o problema disso? Existe um problema numa criança que tem um temperamento que aparentemente obedece. Existem outras crianças, eu vou voltar para ela, mas existem outras crianças na mesma sala dela, a maior amiga dela é exatamente o oposto dela. É aquele temperamento, sabe, agitado, que voa. Ela está aqui, ela vai pensando, parece que ela vai lá no mundo da lua e volta. Ela não se concentra. Qual é a desvantagem? Ela não consegue ter a produtividade que a minha tem. Mas qual o problema do coração? A segunda, está claro o problema dela. Desatenção, né? Falta de cuidado com o que está fazendo. Mas você vê. A minha tem um problema seríssimo. Ela esconde. Pelo próprio temperamento dela, ela consegue simplesmente ouvir. Ela disse, eu vou fazer o que esse miserável está mandando aqui, mas eu não faria. Se eu pudesse, eu não faria, não. Então, tem um inferno que está na cabeça dela ali, rodando, e ela bota para fora. E outro tem um inferno que é guardado no coração. Mas ambos estão sujeitos ao pecado. Então, não acho porque seu filho é bonzinho, bonitinho, que ele é um santo, não. Você não sabe o coração dele. Tem um livro de Paul David Tripp, acho que é o nome dele todo, que é Pastoreando o Coração da Criança. Ele fala muito sobre isso. Não é pastorear as mãos da criança, é pastorear o coração. Então, um trabalho de pais que tem crianças quietinhas assim, é ver o que é que está no coração do sujeito. Você tem que apertar para ver o que é que sai de lá, porque não sai coisa boa não, viu? Não sai coisa boa. As impressões exteriores não querem dizer tudo. O seu filho pode ser totalmente desorganizado, bagunçado, avoado, mas o coração dele bom. E o outro pode ter o coração bem quietinho, assim, o que é para fazer? Eu faço. Mas dentro dele, Deus sabe o que é que está passando ali. Então, cuidado com as potências do coração de um ser humano. Pastorei não só o que é externo, pastorei o coração. As duas divisões das potencialidades apetitivas. A primeira, as paixões sensuais ou sentimentais e emoções. E a segunda, a vontade racional, manchada pelo pecado. O que é que eu devo fazer? Eu já expliquei isso aqui.
Eu devo pegar as paixões sensuais e sentimentais, não pense sensual, questão sexual simplesmente, mas são os apetites do homem. Eu preciso fazê-los serem subjugados à vontade racional que está subjugada à palavra de Deus. Entende? Então, a criança quer comer antes de todo mundo, ela quer almoçar antes de todo mundo. Ah, eu vou almoçar, aí começa a chorar e joga as coisas no chão. Aí você diz, não vai, você só vai comer quando todo mundo comer. Eu vou, vai. Experimenta sentar ali, para tu não comer hoje. Eu já várias vezes já ameacei. Tu quer ficar com fome? Faz o seguinte, senta ali, pega teu prato, aí hoje tu não come. Porque no dia que uma filha minha fizer na minha frente, ainda mais com 5 anos, né, o contrário do que eu estou dizendo, aí eu fui desmoralizado. Acabou a casa, não tem mais ordem. Tua esposa não te respeita, tua empregada não te respeita, ninguém te respeita mais. Inverteu a ordem da casa, acabou, pode se mudar e ir para outro canto. Tudo que Deus nos deu numa casa foi autoridade. Lembra do que eu falei? Eu vivo e morro pela minha esposa e pelos meus filhos, mas não venha tirar onda comigo, não, porque tem uma coisa que Deus me deu que eu preciso preservar, que é a autoridade de pai. E se isso for perdido, eu perco a minha casa. É muito sério. Então, eu preciso, primeiro, subjugar as minhas vontades, racionalmente, à lei de Deus. Às vezes a gente chega em casa morto de cansado. A vontade que dá é o quê? Se esparramar jantar, se esparramar no sofá e depois ir dormir. Mas eu lembro que eu não posso, porque eu ainda tenho que fazer devocional com minha família, dar atenção à minha filha, botar ela para dormir, orar com ela. Quantas noites? Eu vou falar só de mim para não botar ninguém em situação difícil, só de mim. Quantas noites eu não tive vontade de ir direto para o quarto, me trancar e dormir? Imagina um dia todo numa escola e depois, entre um problema e outro da escola, aconselhamentos da igreja. É só pancada, meu amigo. Ninguém chama para uma festa não, né, pastor? Ninguém diz assim, pastor, eu vou aí para conversar com o senhor, que aconteceu uma coisa muito boa na minha vida. Não, é confusão, é briga de casal, é só isso aí. Aí você chega em casa, a vontade que dá é ir dormir. Mas não pode, meu filho. Eu tenho que subjugar a minha carne àquilo que Deus manda eu fazer. Homens não foram feitos para fazer o que querem, foram feitos para fazer o que for preciso. Tem que repetir isso para mim 10 vezes. E Deus seja louvado, porque os meus presbíteros, eles são exatamente igual. Então, naquele dia que você vai querer dar uma fraquejada, vem um e dá uma pancada em você. Você é verdade, tem razão. Então, não dá para fraquejar. Nós precisamos de presbíteros fiéis para nos darem suporte quando a gente vai fraquejar. Isso é muito importante. Então, a racionalidade precisa governar os sentimentos, não pela razão, simplesmente, mas pela lei de Deus. Ok? Eu vou passar isso aqui. Vamos lá. Direção para o fim último. O homem foi criado para glorificar a Deus nesse mundo e, com isso, gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade do homem. Criado para glorificar a Deus e gozá-lo, ou seja, ter prazer. Não é só para obedecer, mas a obediência gera prazer. Vamos então para a esperança. É possível ter esperança? Sim. Como? Vamos apresentar agora o método Oxkiss. Eu quero apresentar a nossa escola para servir como um exemplo. Não é o modelo final bíblico que desceu do céu, mas é um exemplo, certo? Que os irmãos podem tomar por base para pensar em algum trabalho semelhante aqui nesta cidade. O que é o Knox Kids? Deixa eu ver se está projetado aí. O que é o Knox Kids? Pode passar. Tem aqui, né? Famílias, igreja e escola. Esse
tripé é o que sustenta esse trabalho. Famílias engajadas, uma igreja engajada para a formação de uma escola. Só as famílias sem a igreja têm um problema sério. Porque quem é que vai cuidar, quem é que vai pastorear essas crianças na escola? O envolvimento dos pastores é extremamente importante. Então, são famílias juntas a uma igreja para a formação de uma escola. Essa segunda foto, do lado direito, é a foto que marca o início da nossa história. São as 4 famílias. Mariana, essa que está de preto aí ao meu lado, do lado de cá, do meu lado esquerdo, eles estão morando em Natal agora. Não aparece o marido dela aqui porque ele estava trabalhando na fábrica da Havaianas. Eles foram para Natal e Mateus, esse pequenininho, hoje faz Knox Kids pela tutoria. Mas foram as 4 famílias que começaram esse trabalho. Se você olhar direitinho aí, isso é uma sala de escola dominical. Qual foi o grande investimento que nós fizemos? Estão vendo aí essas mesinhas de madeira? Nós fizemos um investimento pesado, compramos 4 mesas. Anotem. 4 cadeirinhas de madeira. Ganhamos essas 2 prateleiras, né, de um grande investidor da cidade. Porque Deus tem que levantar também, né? E compramos um quadro, né, um quadro de vidro. Pronto, estava formada a nossa escola. Aí está a nossa escola. Começou assim, 2020. Elas estavam bem pequenininhas. Como é que isso funciona? Consciência, simplicidade e intencionalidade. Nós fazemos tudo da maneira mais simples possível. E ser simples não quer dizer fazer de qualquer forma. Nós fazemos bem feito, mas a gente tenta simplificar as coisas. Se tinha que começar uma escola, o que é que precisa para ter uma escola? Precisa de um professor e precisam de alunos. Nós tínhamos os alunos que a gente mesmo produziu, né? Nós fomos sábios, a gente produz logo os alunos, arrumamos um professor e compramos as cadeirinhas. Está aí a escola. Estão vendo aqui a Evinha? Essa é a minha filhinha, estava com 3 anos, segurando o lápis. Isso foi um grande avanço na vida dela. A pega do lápis. Fazer a pinça do lápis. Não brinque, não. Isso é difícil. As mães que fizeram em casa sabem que isso é difícil. Tem muita criança que pega, parece estar pegando uma enxada. Não é para pegar como enxada. Tem que saber pegar no lápis bonitinho. Então, ela vê que ela chega a dar risada, né? Aqui, eu estou conseguindo. Então, está ela e Cecília, que é filha do presbítero, um grande amigo meu. Então, simplicidade, consciência. A gente não faz nada porque acha bonito. A gente faz porque nós antes nos preparamos e, conscientemente, nós estamos colocando em prática o que nós vimos. E intencionalidade. Nem o intervalo dessas crianças, elas brincam com o que querem. Não é assim. Elas vão fazer coordenação motora grossa sem saber. Para elas é uma brincadeira, não é? Professoras estão vendo ali. Para elas é uma brincadeira legal. Estão fazendo circuito. Para elas é uma gincana. Você vai ter que dizer, olha, vocês vão fazer agora uma aula de coordenação motora grossa para desenvolvimento da... O guri olha assim, eu vou fazer isso nada. Agora, bora brincar aqui, ó. Vocês vão fazer assim, corre para lá, pula, passa por debaixo daquela mesa. Para eles é fantástico. Mas eles estão aprendendo coordenação motora grossa. E sabe para que isso serve? Para melhorar a pega no lápis. A coordenação motora grossa ajuda na coordenação motora fina, que ajuda na pega do lápis, na caligrafia. Tudo tem uma intencionalidade, mesmo com toda a simplicidade. Passando um pouco mais, a escola Knox Kids, pode passar, que tem umas fotos aí. Está em Campina Grande hoje com 60 alunos, mas a gente já cresceu um pouco mais, tem 64. Olha as salas como estão agora, né? Já estão num padrão bem melhor, já tem parquinho, a gente está terminando uma quadra, tem piscina, né? Tem uma área de lazer muito agradável. Então, já está num padrão muito bom de escola, como qualquer outra escola da cidade. Temos parcerias
em Fortaleza, 2 escolas em Fortaleza que usam o nosso método. A escola Corandeu, que é uma escola batista, de uma igreja batista Betel. Não, vou falar besteira, não. Igreja batista, que um dos pastores é um pastor extremamente conhecido nessa área de homeschooling e abraçou esse trabalho. Pedro Pamplona, não sei de quantos de vocês já ouviram falar. Já ouviram? Pronto, pastor Pedro, ele nos procurou e hoje a igreja dele começou uma escola e essa escola já tem 22 alunos usando nosso material. A outra é o Nox Kids, que a gente deixou utilizar esse nome por conta da amizade que eu tinha com o pastor Aldenor, e eles também usam o nosso material. Em Recife, a Igreja Presbiteriana dos Guararapes começou um trabalho e usa o nosso material. João Pessoa também usa o nosso material. E estamos chegando em Solânia, uma cidade do interior da Paraíba, que fechou parceria no final do mês passado. Então, graças a Deus, já há algumas cidades. Passando um pouco mais, em relação à tutoria para homeschooling, já são mais de 1.500 famílias, esse número já deve ser bem maior, eu não tenho preciso, então deixei as 1.500. 1.500 famílias nos 26 estados do Brasil, Distrito Federal e mais 9 países, certo? Estão recebendo material pelo institutojohnox.com.br, onde eles têm desde o teste diagnóstico dos seus filhos, passando pelo planejamento pedagógico semanal. A mãe sabe exatamente o que vai fazer de segunda a sexta, em cada uma das disciplinas. Ela imprime o planejamento da semana, imprime os materiais que vai usar em todas as disciplinas, e se ela tiver dúvida, tem um botãozinho lá, posso ajudar. De segunda a sexta, em horário comercial, nós disponibilizamos uma equipe de professores de plantão para tirar as dúvidas das mães em qualquer lugar do mundo, quando elas estiverem executando o material com seus filhos. E fazem isso, além de avaliação contínua, além de terem acesso a grupos exclusivos para lidar com outras mães e com os professores, tudo isso por R$ 99,90 por mês. Deus tem nos abençoado muito dessa forma. E aí, a nossa missão, Deus, linguagem e matemática. Eles aprendem confessionalidade, em primeiro lugar, depois eles aprendem linguagem, para poder expressar a fé e as demais potências da nossa vida, e a matemática, que é imprescindível. Então, crianças até os 12 anos, o que é que elas devem saber muito bem na nossa escola? Ler, escrever, falar e fazer as 4 operações. Isso é o básico. Isso quer dizer que eles não tiveram acesso à geografia, história? Tiveram sim, mas não é o nosso foco nesse momento. Eles precisam, até essa idade, dominarem a linguagem e dominarem as 4 operações da matemática. Eu duvido que uma criança que saiba isso bem, lá na frente não se dê bem, seja no Enem ou na vida profissional. Duvido. Tem um videozinho aí que eu pedi para o irmão poder passar, as crianças orando em sala ao começar. E a luz do dia vem ao teu comando. Tu és bom e fazes o bem continuamente. Agradeço-te por teres cuidado tanto. Acabou? Essa é uma oração matinal de Isaac Watts, um puritano do século XVII. É uma oração que dura, acho que uns 3 minutos. Eles fazem sem nenhuma dificuldade, com muita desenvoltura. Essa é uma oração do começo do dia, eles estão agradecendo a Deus por terem cuidado deles durante a noite, por ter dado um dia abençoado. Eles oram novamente antes do lanche, eles oram antes de sair, pedindo a bênção do Senhor para chegarem em casa. Pode passar. Agora, o que diz respeito
ao nosso público-alvo. Eu já falei muitas vezes aqui, pré-alfabetização, alfabetização e formação literária. Vejam que uma criança de 4 anos já tem condições de fazer. Pode soltar. Você tem quantos anos? 4. Muito bem, agora nós vamos ler esse poema aqui, tá bom? Pode começar. A égua olhava a lagoa com vontade de beber água. Consegue aumentar um pouco? Passa o dedinho, Cecília, embaixo. Olha. A lagoa era tão larga que a égua olhava e passava. Muito bem, agora aqui. Passa o dedinho embaixo. Estava-lhe uma bolsa d'água, a maçã das léguas. Muito bem, Cecília. 4 anos. E não é só Cecília que está nessa situação. Todas as crianças de 4 anos que começaram conosco estão lendo dessa forma. Você vê que ela não silaba, ela simplesmente vai passando o dedinho que vai orientando a leitura e vai embora. Então não é só aprender a orar, é aprender a orar e aprender a ler, para que leiam a Escritura e conheçam a Deus. Lembram? Eles vão conhecer a Cristo quando eles conhecerem a palavra. E para conhecer a palavra, tem que saber ler. Pode passar, meu irmão. Para nós, o propósito da educação é facilitar o amadurecimento da imagem de Deus e assim criar o aluno ou a aluna em verdadeira masculinidade ou genuína feminilidade, a fim de que a criança seja capaz de cumprir seu mandato como criatura em obediência à palavra de Deus. Amém. A partir disso, a educação que provemos aos nossos alunos deve fundamentar-se plenamente na cosmovisão cristã e sujeitar toda disciplina à autoridade da palavra de Deus, como revelada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, a educação é uma atividade inescapavelmente pactual. Na verdade, é um aspecto central do dever do ser humano na aliança com o Senhor. Portanto, negar a nossos filhos tal educação é abandonar nossas responsabilidades como povo da aliança de Deus. Que Deus nos abençoe para que nós não abandonemos essa responsabilidade. Por fim, eu queria mostrar um último videozinho que tem aí, de uma outra oração que eles também aprendem na escola e fazem em casa com muita naturalidade. Oração que todo mundo conhece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos... Amém. Uma saudade dessa galeguinha grande, viu? É isso aí, irmãos. Eu não sei para vocês, mas para mim está pago. Se fosse isso aí, já estava de ótimo tamanho. Todo o esforço, toda a correria, todas as dificuldades, enfrentar um estado pesado, mas olhar para minha filha e ver que ela está assim, está pago. Só que dá para fazer mais. Não precisa ser só a minha, não precisa ser só dos meus irmãos mais próximos. Podem ser os filhos de vocês também. O que é que vai depender? Se nós orarmos e arregaçarmos as nossas mangas, essa realidade pode chegar na casa dos irmãos. Da nossa parte, eu queria deixar claro, tudo que for necessário, estiver nas mãos do Instituto John Knox, podem contar conosco. Tudo que for necessário. Anotem o que eu estou dizendo. O que eu puder fazer
para que vocês possam ter uma escola cristã. A partir desse evento, eu farei. Mas não posso fazer mais do que isso. Então, orem, peçam direcionamento a Deus, peçam que Deus dê sabedoria aos seus pastores e apoiem aquilo que eles começarem a fazer. O pastor não vai conseguir fazer sozinho. É impossível. Mas, além da oração, vem a ação. Lembre-se do lema da reforma: orare et labutare. Ore e trabalhe. Se vocês fizerem isso, Deus fará prosperar esse trabalho, porque o Senhor tem muito interesse na educação dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amém.